As gotas de água caíam suavemente sobre o rosto enrugado de uma senhora idosa, cujas rugas contavam histórias de anos passados e sacrifícios esquecidos. Ela seguia lentamente, com a paciência que apenas o tempo concede, deslizando entre a multidão apressada que enchia as ruas da cidade. Ninguém parecia notar sua presença, um reflexo triste da indiferença que frequentemente acompanha a vida urbana. Suas roupas, tecidas à mão e cheias de cores vibrantes dos Andes, contrastavam com o cinza monótono dos trajes e casacos dos transeuntes, mas ao invés de atrair olhares, pareciam torná-la uma sombra, quase invisível ou, pior ainda, desprezível aos olhos dos outros. A mulher idosa sentia os pés doloridos de tanto caminhar, cada passo uma pequena agonia acrescentada ao peso dos anos. Além disso, não tinha um guarda-chuva para protegê-la da chuva iminente, e as primeiras gotas começavam a encharcar suas roupas. Sua cabeça estava coberta por um lenço cinza, simples e modesto, que tentava proteger seu cabelo da chuva persistente. Em suas mãos enrugadas segurava um pedaço de papel, levemente desbotado pelo tempo e pela água, que examinava minuciosamente antes de erguer os olhos e observar o entorno ao seu redor com uma expressão de determinação. Cada ruga em seu rosto parecia se contrair enquanto procurava pelo destino indicado no papel. Com a voz entrecortada pela emoção, ela murmurou: "Parece ser este lugar. Deve ser, pelo menos o número está correto. Finalmente cheguei." Suas palavras ressoaram suavemente no tumulto da cidade, quase inaudíveis para os que estavam ao seu redor. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios enquanto ela parava em frente a um restaurante elegante e luxuoso. Ao seu redor, pessoas bem vestidas e animadas chegavam em carros luxuosos e entravam no local, sem lhe dar atenção. De repente, um homem que passou por ela parou e, com uma expressão de desdém e a testa franzida, a olhou de cima a baixo. Seus olhos percorreram cada detalhe de sua aparência, desde as rugas em seu rosto até as humildes roupas que vestia. Seu olhar era frio e carregado de preconceito, como se a simples presença da senhora fosse uma ofensa à sua vista. Sem mostrar nenhuma compaixão, ele disparou: "Pois você escolheu um bom momento para pedir esmola, senhora." Suas palavras eram cortantes, cheias de desprezo e sem qualquer traço de humanidade. Em seguida, com um tom de superioridade que parecia se elevar sobre a chuva e o barulho da rua, ele acrescentou: "Esses mendigos pensam que têm o direito de que os ajudemos." Sua voz era alta o suficiente para que outros pudessem ouvir e compartilhar seu desprezo. A idosa, com os ombros curvados pelos anos e o cansaço, mal ergueu os olhos. As palavras do homem eram como facas que feriam sua dignidade, mas ela não permitiu que sua expressão mostrasse a dor interna. Assim que proferiu essas palavras ferinas, o homem desapareceu atrás da majestosa porta do restaurante luxuoso. A porta se fechou com um som seco, isolando ainda mais a idosa do mundo ao qual pertenciam aqueles comensais bem vestidos. Mas apesar da rejeição e humilhação, suas mãos ainda seguravam firmemente o papel, e em seus olhos ainda brilhava a determinação. Ela continuou avançando, determinada a cumprir sua missão de sentar-se em uma das opulentas mesas do local. Cada passo era um desafio, mas sua vontade era inabalável. Com coragem, empurrou a imensa porta de vidro, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Ao entrar, parou por um momento para admirar as chamativas decorações nas paredes, adornadas com pinturas luxuosas e espelhos dourados, e os elegantes móveis que refletiam o esplendor e a riqueza do restaurante. O ambiente estava impregnado de um ar de sofisticação e exclusividade, com candelabros brilhantes que iluminavam suavemente o espaço. Ela respirou fundo, enchendo seus pulmões com o aroma de pratos requintados que vinham da cozinha. Então, sem hesitar, ela se aproximou do impecável balcão da recepção. A jovem recepcionista, que antes exibia uma expressão amigável enquanto atendia outros clientes, torceu o rosto em uma careta de desgosto ao ver a idosa se aproximar.
Seus olhos se estreitaram e sua postura se tornou rígida. Com um tom mal-humorado e claramente irritado, ela disparou: Ei, senhora, você deve ter se confundido de endereço. Peço que saia imediatamente de nosso restaurante ou chamarei o segurança. A recepcionista olhava com uma mistura de repugnância e desaprovação, como se a presença da idosa fosse uma mancha na imagem perfeita do estabelecimento. Os murmúrios e risadas dos comensais cessaram brevemente, criando uma tensão palpável no ar. A idosa, no entanto, manteve sua compostura. Antes que a idosa fosse expulsa do local, ela reuniu coragem para dizer: Mas senhorita, eu tenho os meios para pagar esta refeição, garanto a você. Sua voz era firme, porém tranquila, uma mistura de desespero e esperança. Ela estava determinada a não se deixar intimidar, apesar dos olhares de desdém ao seu redor. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto buscava em seus bolsos, esperando que sua honestidade fosse suficiente para convencer a jovem recepcionista de sua sinceridade. Mas a recepcionista, com uma expressão brusca de incredulidade e irritação, franzia o senho e respondeu: Está brincando comigo, senhora? Este estabelecimento é para pessoas decentes, não para pessoas como você. Saia imediatamente. Seu tom era severo, quase insultante, e suas palavras ressoaram no ar como um veredicto implacável. Essas palavras foram um golpe inesperado para a idosa, que ficou paralisada diante da autoritária administradora. A rejeição foi como um tapa que a deixou momentaneamente sem ar. Então, ela refletiu internamente: por que ela assumiu que sou uma mendiga? Minhas roupas podem ser antigas, mas estão limpas e não cheiram mal. Meu cabelo está bem cuidado e nunca pedi dinheiro a estranhos, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Sua mente revivia momentos de seu passado, de lutas e sacrifícios, nos quais havia mantido sua dignidade apesar das adversidades. Os pensamentos da idosa foram abruptamente interrompidos pela voz aguda da jovem, que chamou o segurança: Augusto, venha aqui imediatamente. Um jovem vestindo uniforme se aproximou da recepção e perguntou: O que está acontecendo, Mary? Algum problema? Mary apontou para a idosa e expressou: Olhe, esta senhora afirma que deve entrar, diz que tem uma reserva, mas sinceramente, acho que está mentindo. A recepcionista chamou o segurança com uma mistura de impaciência e desdém. O segurança, um homem corpulento com expressão dura, olhou para a idosa com perplexidade antes de dizer: Bem, vamos verificar se o que ela diz é verdade. Você pode me mostrar algum documento de identidade, por favor? Sua voz era firme, porém não agressiva, refletindo um vislumbre de profissionalismo que contrastava com a atitude da recepcionista. Com cuidado, a idosa retirou um lenço previamente dobrado de seu casaco e começou a desdobrá-lo gradualmente para recuperar sua documentação. Suas mãos, trêmulas pela idade e pela emoção, trabalhavam com uma precisão meticulosa, revelando um lenço bordado com esmero. Este simples ato de desdobrar o lenço parecia quase um ritual, cheio de significado e paciência. Finalmente, ela retirou seu documento de identidade, o qual havia sido guardado com cuidado, e o entregou ao segurança. Aqui está, disse com voz trêmula enquanto entregava seu documento de identidade ao segurança. Sua voz, embora trêmula, continha uma dignidade inabalável. Era um eco de sua vida passada, uma vida cheia de lutas, mas também de orgulhosas vitórias. O segurança examinou atentamente o documento, seus olhos percorrendo cada detalhe. Ele comentou: o documento parece estar em ordem. Então você é a senhora Eugênia Rodrigues e tem 70 anos, disse o segurança enquanto verificava as informações no documento de identidade. A idosa assentiu, ainda surpresa com a reação do pessoal do restaurante, e depois afirmou com determinação: Escutem, senhorita, eu não vou sair. Já paguei minha mesa antecipadamente e garanto a vocês que tenho dinheiro suficiente para gastar aqui.
Senhora Eugenia não entendia por que estavam negando sua entrada, sua voz refletia tanto confusão quanto firmeza. A recepcionista, sem mostrar nenhuma emoção, interrompeu com uma frieza que encheu o ambiente. Lamentamos muito, mas este é um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, frequentado apenas por pessoas respeitáveis da alta sociedade. Não é um lugar para alguém como você, declarou com um tom desdenhoso e definitivo. Estas palavras foram um duro golpe para a senhora Eugenia, que se sentiu profundamente ferida pelas atitudes e desprezo dos presentes. Respirou fundo, tentando manter a calma enquanto seus pensamentos a levavam a tempos mais bondosos. Não entendo por que me tratam assim. Não fiz nada a eles, expressou com tristeza e desconcerto. Nunca enfrentei algo assim na minha juventude. Naquela época, as pessoas se apoiavam mutuamente nos momentos de alegria e tristeza. O que mudou? No entanto, a idosa tinha uma missão a cumprir e havia ido até lá com um propósito claro. Não se daria por vencida tão facilmente. Com uma firmeza renovada em sua voz, senhora Eugenia declarou: "Veja, senhorita, a verdade é que não vim aqui para comer. Preciso falar com o diretor deste lugar." Suas palavras deixaram atônitos tanto a administradora como o guarda. A segurança e determinação em sua voz desafiavam todas as suposições que haviam feito sobre ela. A administradora se enfureceu ao ver como a idosa tomava sua identidade sem dizer uma palavra e começava a subir a longa escadaria, determinada a chegar até o grande salão. Sua ira se refletia em seu rosto, que ficava vermelho de indignação. A audácia de senhora Eugenia a desorientava, nunca havia imaginado que alguém em sua situação se atreveria a desafiar as normas daquele lugar exclusivo. Cada passo que a idosa dava na escadaria ressoava como um eco de sua valentia e determinação. A administradora olhou para o guarda com uma expressão furiosa e fez-lhe uma pergunta carregada de preocupação e raiva: "Você percebe as consequências quando essa mulher sem teto subir para a sala de jantar cheia de convidados?" Augusto, o guarda, estava em um dilema diante da situação. Seu rosto mostrava uma mistura de incerteza e empatia. Ele sabia que seu dever era manter a ordem e a exclusividade do restaurante, mas também sentia uma pontada de compaixão pela idosa, cuja determinação e dignidade não podiam ser ignoradas. A administradora considerou brevemente que não podiam tomar medidas enérgicas contra uma idosa, mas rapidamente descartou essa ideia, focando na importância de manter sua posição. Com um gesto de mão, ela minimizou o assunto e disse: "Não se preocupe, o diretor vai resolver isso e, de quebra, nos livrar dessa situação. Você não tem ideia de como foi difícil conseguir esse trabalho, e não quero perdê-lo por causa de uma pessoa sem teto. Vou chamar o diretor e informá-lo, não importa qual decisão ele tome." "Bem, eu gostaria de saber quais motivos ela tem para estar aqui", acrescentou Augusto antes de seguir para seu local de trabalho. Senhora Eugenia subiu com dificuldade os degraus, sentindo a dor em suas pernas se intensificar a cada passo. Finalmente, acabaram essas escadas, suspirou aliviada. Ela empurrou com esforço a porta pesada e entrou em um espaçoso salão cheio de elegantes convidados. O local estava decorado com várias luzes coloridas que brilhavam intensamente, e a idosa permitiu-se fechar os olhos brevemente para apreciar a luminosidade. As mesas estavam elegantemente decoradas e transbordando com deliciosos pratos, enquanto os garçons, com bandejas douradas nas mãos, atendiam os convidados com atenção. A visão deste ambiente luxuoso impressionou senhora Eugenia. As mesas estavam ocupadas por homens em trajes elegantes e mulheres em deslumbrantes vestidos de gala. O ambiente transbordava opulência e sofisticação, com risadas elegantes e conversas em tom baixo que preenchiam o ar. Senhora Eugenia sentiu-se como uma intrusa naquele mundo de luxo e exclusividade, suas roupas simples e sua presença discreta contrastando fortemente com a ostentação ao redor dela.
À medida que ela caminhava pelo salão, pôde sentir os olhares de surpresa e desaprovação que recaíam sobre ela, como se sua mera presença perturbasse a harmonia do lugar. Pronto notou o olhar condescendente de um homem distinto que apontava para ela com o dedo indicador, como se ela fosse um espetáculo indesejado. Com arrogância, o homem expressou seu desgosto. O que essa pessoa sem teto está fazendo aqui? Este não é um abrigo para vagabundos. Ela deveria ser retirada imediatamente. Que desagradável! As palavras do homem ecoaram no salão, atraindo a atenção de outros clientes e aumentando o desconforto de Sra. Eugenia. O homem dirigiu suas queixas ao garçom, exigindo atenção imediata. Ei, garçom, você não me ouve? O garçom, visivelmente nervoso com a situação tensa, respondeu prontamente: claro, senhor. Vou falar com o gerente e resolveremos a situação rapidamente. Não se preocupe. Sua voz estava apressada e seu gesto denotava ansiedade para restaurar a tranquilidade no local. De repente, uma mulher elegantemente vestida se juntou às críticas, aumentando a tensão no ambiente. É incrível o que está acontecendo. Os sem-teto já não respeitam nenhum lugar. Não podemos ter um momento tranquilo em nenhum lugar. Onde estão os guardas de segurança quando são necessários? Seu tom era de indignação, como se a presença de Sra. Eugenia arruinasse completamente sua experiência no restaurante de luxo. A humilhação que Sra. Eugenia sofreu foi imensa, e ela ansiava desesperadamente por encontrar um lugar para se esconder. As palavras ofensivas e cruéis dos clientes a feriram profundamente. Uma jovem, claramente embriagada e sem nenhum controle sobre suas ações, decidiu se juntar às zombarias contra a idosa. Ei, senhora, não acha que já é hora de parar de frequentar restaurantes da sua idade? Você deveria estar se preparando para aquele descanso eterno que não deve estar tão longe, certo? Ou, gostaria de se juntar a nós aqui? Se for o caso, aviso que não ficarei perto de você, sou alérgica a certos odores. A jovem arrogante soltou uma gargalhada estridente que ecoou por todo o restaurante. Apesar de se sentir profundamente ferida, Sra. Eugenia lutou para conter as lágrimas, ciente da injustiça da situação. Sra. Eugenia se perguntou naquele momento desconfortável o que havia de errado com ela. Mesmo sendo idosa, ela não considerava justificável zombar ou envergonhar alguém em público. Ela refletiu sobre como aqueles que estavam zombando dela um dia seriam idosos e vulneráveis, sem entender por que não entendiam isso. Em sua juventude, o respeito pelos mais velhos era um valor essencial, independentemente de sua situação econômica. Embora não pudesse expressar esses pensamentos em voz alta devido à sensação de entorpecimento na língua, ela decidiu perseverar em seu objetivo apesar das zombarias contínuas. No salão, as exclamações continuavam: se paguei tanto dinheiro, não esperava encontrar uma pessoa em situação de mendicidade. Por que devemos tolerar sua presença aqui? Onde está o diretor? Farei o que for necessário para fechar este lugar de uma vez por todas. Os garçons se retiraram discretamente e começaram a falar baixinho entre si. A maioria sentia compaixão pela idosa, mas nenhum deles ousou confrontar os clientes já bastante embriagados. Esses clientes gostavam de visitar o local para desfrutar e mostrar sua riqueza, o que, em última instância, contribuía para o sucesso contínuo do restaurante. Era considerado um privilégio trabalhar em um estabelecimento assim, e o salário generoso do proprietário fazia com que os funcionários valorizassem muito seus empregos. Ninguém estava disposto a correr o risco de perder seus empregos tão prestigiosos. De repente, a situação saiu completamente do controle. Um homem bêbado, com um sorriso torto no rosto, se aproximou de Sra. Eugenia e brincou: bem, não me parece ruim você ficar. Por que não dança para nós ou canta algo já que está aqui? O homem começou a aplaudir,
suas palmas batendo com força e ecoando no salão. Sua ideia extravagante foi apoiada pelos outros clientes, que explodiram em gargalhadas, suas risadas se misturando em uma onda de zombaria e desprezo. Senhora Eugenia não podia mais suportar a humilhação. Com o coração partido e lágrimas nos olhos, suas pernas começaram a fraquejar e ela mal conseguia se mover. Ela se dirigiu para a saída, mas só conseguiu dar alguns passos quando a porta do salão se abriu e um homem alto apareceu na entrada. Este homem, de rosto sério e olhar severo, examinou os presentes e perguntou em voz alta: "O que aconteceu aqui, cavalheiros? Está tudo em ordem?" Senhora Eugenia ficou paralisada ao ver o homem que havia entrado. Sem conseguir desviar o olhar dele, pensou: "Raul, meu filho, como você cresceu, como amadureceu e se parece tanto com seu pai, o mesmo nariz, os mesmos olhos, o queixo." As lágrimas voltaram a brotar de seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Essa felicidade era tão avassaladora que por um momento Senhora Eugenia pôde esquecer os insultos e o tratamento humilhante que havia suportado. No entanto, o homem passou por ela, mais preocupado com o estado de ânimo de seus clientes habituais. "Está tudo bem, Raul, como sempre. Só que esta mulher..." Apontou um dos homens para a Senhora Eugenia. "Não é normal ela estar aqui como se nada fosse. Você deveria retirá-la, como o bom dono que é, para não arruinar o dia de seus clientes." Apoiaram os demais presentes. "Claro, parece que há um mal-entendido. Vamos resolver isso imediatamente, e como agradecimento, convido-os para a sobremesa. Ninguém perturbará sua tranquilidade, senhores. E a você, peço que me acompanhe", disse dirigindo-se à Senhora Eugenia. Senhora Eugenia refletiu consigo mesma: ele não me reconheceu. Da última vez que me viu, eu ainda era muito jovem. Passaram-se tantos anos, uma vida inteira. Talvez ele tenha me esquecido, pensou enquanto enxugava uma lágrima em silêncio. "A senhora me ouve?", perguntou novamente Raul, procurando a melhor forma de resolver a situação. "Sim, claro", respondeu a mulher, deixando seus pensamentos de lado por enquanto. Ao fechar a porta do salão atrás dela, o homem se apresentou: "Me chamo Raul e sou o diretor deste restaurante. Fui informado de que meus convidados se comportaram mal com a senhora, e por isso peço desculpas em nome deles. Eles não esperavam vê-la no salão. Como compensação, oferecerei o dobro do que pagou pela mesa. Assim, terá o suficiente para sua refeição e o que desejar comprar." Raul notou claramente as roupas desgastadas da idosa. Não ficou surpreso por ela ter sido confundida com uma pessoa sem teto, já que muitas vezes carecem de dinheiro e precisam de apoio financeiro. Ele se perguntou como ela teria conseguido o dinheiro para reservar uma mesa em um restaurante tão caro. Além disso, questionou por que ela o fez, mas rapidamente decidiu não perder mais tempo com esses pensamentos sobre a estranha idosa. "Permita-me acompanhá-la e ajudá-la a descer", ofereceu Raul, indicando as escadas. Senhora Eugenia ficou surpresa ao ouvir essas palavras. Ele era seu filho. Embora agora fosse um homem maduro e respeitável, ele ainda era seu querido menino. No entanto, temia que ele a estivesse expulsando do local, o que a causava grande dor. Os insultos e humilhações dos clientes pareciam insignificantes em comparação com o que seu filho estava prestes a dizer. "Não sairei antes de falar com você. Você precisa saber a verdade", pensou a idosa enquanto desciam as escadas em direção à saída. Raul já havia tirado sua carteira e estava contando as notas. "Aqui está, isso é o máximo que posso oferecer", disse Raul, e uma dor aguda apertou o coração da idosa. Apesar disso, ela fez um grande esforço e respondeu ao seu filho: "Não aceitarei seu dinheiro, por favor. Podemos ficar um pouco mais? Precisamos conversar."
Raul começou a sentir que sua paciência estava se esgotando rapidamente. Perguntava-se por que tinha que lidar com essa estranha como se não tivesse nada mais importante para fazer. Ele se sentia desconfortável e queria encontrar uma maneira de se livrar daquela situação. Era um homem ocupado que não podia perder tempo em conversas sem sentido, especialmente com pessoas completamente desconhecidas. Lamento dizer que estou muito ocupado e não tenho tempo para conversar com estranhos, por favor, não me interprete mal, expressou. A idosa, lutando para conter as lágrimas, respondeu: não sou uma estranha, sou sua mãe. Raul não acreditou em suas palavras. Considerou isso inaceitável e perguntou como ela poderia dizer algo assim. Estava convencido de que sua mãe havia falecido há muitos anos. Decidiu que, independentemente de ela aceitar o dinheiro ou não, deveria deixar o local. Então, ele se dirigiu ao seu segurança, Augusto, e pediu para ele cuidar da situação, enquanto observava a cena com espanto. A idosa ficou em pé, aturdida pela reação de Raul. Seu coração se apertou de dor ao ouvir as palavras de seu próprio filho, negando sua identidade. Augusto, com o rosto sério, ordenou que ela deixasse o restaurante. Senhora Eugenia mal conseguia se manter em pé, o golpe emocional a deixara exausta. Com passos trêmulos, saiu do estabelecimento. O som da porta se fechando atrás dela foi como o eco de seu coração partido. A noite caiu rapidamente, envolvendo Senhora Eugenia em uma escuridão que refletia seu desamparo. Ela se sentou em um banco próximo, sentindo o peso avassalador da solidão. As lágrimas brotaram de seus olhos cansados e seu corpo tremia com a dor emocional. Ela havia sacrificado tanto, cortando de sua modesta pensão por anos, para poder reservar um jantar no restaurante de seu filho. Ela alimentava a esperança de um reencontro feliz, de compartilhar momentos com seu amado Raul nos anos que lhe restavam de vida. No entanto, tudo desmoronou cruel e dolorosamente. A idosa, cansada e nervosa, mal notou o vento desagradável que chegou com a noite. Procurou suas luvas antigas para aquecer as mãos congeladas, sem sucesso. Devem estar perdidas. Mas agora, o que importa, pensou resignada enquanto se protegia do frio com seu casaco desgastado. Em um bolso, encontrou um envelope esquecido que guardava uma foto de seu filho Raul quando era pequeno. Talvez isso a ajudasse a se conectar com ele e dizer o que precisava. Os insultos e a humilhação no restaurante deixaram Senhora Eugenia tão perturbada que ela esqueceu de mencionar o mais importante a seu filho. Esperava a oportunidade de falar com Raul após o expediente de trabalho para expressar seus sentimentos. Cada minuto de espera parecia uma eternidade em sua angústia, até que a porta do restaurante se abriu com um rangido e Raul saiu acompanhado de outras pessoas. Sua figura imponente contrastava com a vulnerabilidade da idosa que aguardava ansiosa seu momento. Raul agiu rapidamente, abrindo a porta de seu carro e dizendo ao motorista que se dirigisse para casa. A idosa fez uma última tentativa e exclamou: "Espera, filho." Raul, claramente incomodado pela situação, respondeu com determinação: "Outra vez você. Escute, sugiro que se vá de boa maneira. Caso contrário, terei que tomar medidas adicionais, como chamar a polícia." Em seguida, entrou no carro e ordenou ao motorista que partisse. "Vamos, estamos indo", disse impaciente enquanto lançava olhares furtivos para sua mãe. Justo quando o carro estava prestes a partir, Raul notou a fotografia que a idosa segurava diante de seus olhos, ficando completamente desconcertado. Interrompeu a marcha do automóvel e virou-se para ela com surpresa e confusão. "Onde conseguiu essa foto?", perguntou Raul, surpreso com o rumo inesperado dos eventos. Senhora Eugenia explicou com voz trêmula mas firme. "Quando você tinha 6 anos, um fotógrafo veio à nossa casa e tirou uma foto de recordação. Não se lembra?"
Havia 2 cópias, mas a outra se perdeu. Esta é a única que me resta. Raul estava consternado, sua mente era um turbilhão de pensamentos ao ver a fotografia. Lembrava-se claramente de ter outra cópia daquela mesma imagem quando era criança, mas agora essa foto estava em um álbum de fotos antigas no orfanato onde viveu com a família que o acolheu. Como isso é possível? Perguntou em voz alta, sentindo uma confusão e surpresa profundas. Segundo o que lhe disseram, sua mãe havia falecido de um ataque cardíaco, mas aqui estava ela, diante dele, viva e real. A situação era tão inacreditável que Raul não encontrava uma resposta lógica para entender o que estava acontecendo. A idosa, tremendo de frio mas com determinação em sua voz, propôs uma solução. Vamos, vou te convidar para um café e conversamos, sugeriu, tentando suavizar a tensão que se criou. Raul, embora ainda desconcertado, aceitou a proposta. Juntos, dirigiram-se a um lugar mais tranquilo onde pudessem conversar sem interrupções. Para a senhora Eugenia, este momento era um raio de luz no meio da escuridão. Finalmente, ela tinha a oportunidade de falar com seu filho, esclarecer mal-entendidos e talvez começar a curar feridas do passado. A alegria iluminava seu rosto, mas também havia uma nota de cautela em seu coração. Por outro lado, Raul experimentava uma montanha-russa emocional. Senhora Eugenia, com voz firme mas carregada de emoção, pediu ao seu filho que a ouvisse atentamente e que não a interrompesse enquanto começava a relatar sua vida. Nasci em uma família numerosa, começou, minha mãe teve 7 filhos e eu fui a mais velha de todos eles. Depois da morte de meu pai, meus irmãos mais novos cresceram e formaram suas próprias famílias, deixando-me sozinha no caminho. Não me casei nem tive filhos próprios, o que me fez sentir em muitos momentos que estava desperdiçando minha vida em solidão. No entanto, tudo mudou quando conheci Pablo em nossa cidade. Me apaixonei por ele instantaneamente, apesar da resistência inicial de minha mãe em relação ao nosso relacionamento. Mas toda essa felicidade desapareceu num instante quando, um dia, o rio o levou. A perda de Pablo foi devastadora para mim, e por muito tempo não soube se poderia superá-la. Infelizmente, os problemas não terminaram aí. Ela continuou seu relato com determinação. Pouco depois da morte de Pablo, minha mãe faleceu devido a um ataque cardíaco, deixando-me completamente sozinha neste mundo. Senti que minha vida carecia de sentido e mergulhei em uma profunda tristeza. No entanto, recebi um presente maravilhoso quando descobri que estava grávida. Você, meu filho, foi o maior e mais valioso presente que o destino me deu. Cuidei de você e o amei profundamente, sempre me esforçando para ser a melhor mãe que podia ser para você, apesar de todas as dificuldades e momentos sombrios que enfrentamos juntos. Raul replicou com um tom zombeteiro e sarcástico, expressando seu ceticismo sobre as palavras de senhora Eugenia. Mencionou que não tinha lembranças de ter sido cuidado e amado como ela afirmava, questionando por que ela o teria enviado para um orfanato se o considerava um presente do destino. Seu tom refletia uma profunda dor emocional acumulada ao longo dos anos. A esperança de senhora Eugenia se desvaneceu rapidamente, enchendo-a de desilusão e tristeza ao ver a reação de Raul. Ela havia depositado muitas expectativas na fotografia, pensando que seria a chave para reconectar-se com seu filho perdido, mas a realidade era diferente do que ela havia planejado. Apesar de seu esforço para explicar, Raul a interrompeu abruptamente, mostrando sua falta de disposição para ouvir e compreender. Raul manteve uma atitude defensiva, rejeitando as explicações de senhora Eugenia e expressando sua incredulidade. Embora muitos anos tivessem se passado desde sua infância no orfanato, ele lembrava claramente da esperança que sentia a cada domingo, esperando que sua mãe biológica o levasse para casa, uma ilusão que nunca se concretizou. Em vez disso, foi adotado por outra família, marcando o início de uma vida separada de sua mãe biológica,
uma realidade que ainda pesava em seu coração e em suas memórias mais profundas. Senhora Eugenia se encontrava sem saber como encontrar as palavras certas para pedir desculpas a seu filho por tê-lo levado ao orfanato. A lembrança do dia em que deixou o pequeno Raul naquele lugar pesava profundamente em seu coração. Ela recordava vividamente como o menino a olhou com seus olhos lacrimejantes, suplicando que não o abansenhorasse naquela casa estranha. No entanto, naquele momento, a mulher não teve outra opção. Ela mesma estava lutando contra problemas de saúde, enfrentando a incerteza de um futuro incerto em um hospital, e talvez para sempre. Com um nó na garganta, Senhora Eugenia procurou as palavras para explicar sua difícil decisão. Filho, por favor, acredite em mim, não tive outra opção, começou com voz entrecortada pela emoção. Comecei a ter problemas cardíacos há muito tempo. No início, eram apenas desconfortos, mas com o tempo se tornaram uma dor intensa e convulsões. Me recriminei a mim mesma por não ter ido ao médico a tempo, e quando finalmente o fiz, já era tarde demais. A dor se refletia em seus olhos enquanto continuava, explicando as difíceis circunstâncias que a levaram a tomar essa decisão. Os médicos haviam alertado de que apenas uma operação poderia salvar sua vida, mas as possibilidades de sobrevivência eram escassas. Mesmo que eu sobrevivesse, confessou com voz trêmula, teria que ficar no hospital por muito tempo. Desculpe, filho, estava aterrorizada e não tinha ninguém mais para recorrer. Foi a decisão mais difícil que já tive que tomar na vida, e sinto profundamente pela dor que lhe causei. Senhora Eugenia se viu na difícil situação de pedir aos seus irmãos e irmãs que cuidassem do pequeno Raul enquanto ela lutava por sua vida no hospital. No entanto, recebeu uma resposta desanimadora de sua família, que expressou compreensão mas também limitações devido às suas próprias famílias e responsabilidades econômicas. Explicaram que, embora quisessem ajudar, não podiam assumir o fardo adicional de cuidar de outra criança, considerando os recursos necessários para sustentar suas próprias famílias. A idosa havia esperado que a separação fosse temporária, apenas enquanto durasse sua recuperação no hospital. Infelizmente, essa situação se tornou uma separação permanente. No entanto, um dia ocorreu uma reviravolta inesperada, a cirurgia foi bem sucedida e, após passar 1 mês e meio no hospital, finalmente recebeu alta médica. Com emoção em sua voz, ela relatou como a primeira coisa que tentou fazer ao sair da recuperação foi encontrar seu filho no orfanato, mas se deparou com a triste realidade de que Raul já havia sido adotado por outra família. Senhora Eugenia, cheia de desespero, implorou ao pessoal do orfanato que lhe desse o endereço da família adotiva que havia acolhido Raul, mas o diretor lhe disse que era impossível fazê-lo. A partir desse momento, a vida de Senhora Eugenia se tornou sem propósito, vivendo na esperança de algum dia se reunir com seu pequeno Raul. Finalmente, esse sonho se tornou realidade, e tive a oportunidade de te encontrar novamente, concluiu a idosa com lágrimas nos olhos. Raul observou atentamente o rosto marcado pelo tempo da mulher, tentando evocar alguma lembrança de sua mãe biológica, mas não conseguiu. Ele não tinha nenhuma foto dela e o passar dos anos havia apagado sua imagem de sua memória. Enquanto Senhora Eugenia compartilhava sua história com sinceridade, Raul começou a perceber que suas palavras eram genuínas. Poderia ter inventado toda essa história, mas ele acreditou nela. E como você conseguiu me encontrar depois de tanto tempo? Perguntou Raul, mostrando seu interesse. Senhora Eugenia explicou a situação detalhadamente para seu filho. Aproximadamente 1 ano atrás, ela encontrou uma ex-colega no parque. Acontece que a filha dessa pessoa havia iniciado uma organização para reunir crianças órfãs com suas famílias biológicas. Embora a ação não fosse totalmente ética, a mulher buscou informações sobre a família que te adotou e me ajudou a te localizar. Estou feliz em ver o quanto você progrediu na vida. Estou muito orgulhosa de você, disse Senhora Eugênia sinceramente.
Naquele momento, a idosa compreendeu que seu filho talvez nunca pudesse perdoá-la ou reconhecê-la como sua mãe. As feridas causadas pela separação e pela traição eram profundas e persistiam ao longo do tempo. No entanto, ela mantinha a esperança de que um dia Raul pudesse entender seus motivos e encontrar a capacidade de perdoá-la em seu coração. Isso seria sua maior recompensa. Raul finalmente quebrou o silêncio e perguntou: como está sua saúde agora? Está bem? Percebendo a preocupação de seu filho, Senhora Eugenia respondeu sem hesitar: está me chamando de sem-teto? A idosa não se perturbou com a palavra. Muitas pessoas me disseram a mesma coisa. Atualmente, não tenho mais a casa dos meus pais, de meus sobrinhos, filhos da minha irmã, me enganaram e tomaram a propriedade. No entanto, tenho um lugar para morar. Estou alugando um pequeno quarto. Não se preocupe comigo, filho, o mais importante é que você esteja bem. Enquanto conversavam, perderam a noção do tempo. A noite havia caído e a chuva não dava trégua. Quer que eu te leve para casa? Perguntou Raul. Eu moro muito perto, levará apenas 1 minuto caminhando, alguns minutos apenas, então não tenho problema em ir sozinha, respondeu ela. Você tem certeza? Seria melhor eu te acompanhar, sugeriu Raul. Não se preocupe. Obrigada por me ouvir. Rezarei por você até o final dos meus dias. Senhora Eugenia compartilhou a verdade com Raul, embora tenha omitido algo que lhe causava vergonha. Houve um tempo em que ela morou na rua até que um gari se compadeceu dela e lhe ofereceu refúgio em uma pequena cabana que usava para suas ferramentas de limpeza. Lá, com um modesto sofá e um banco, Senhora Eugenia se estabeleceu. Esgotada, finalmente se sentou em sua modesta moradia. Apesar das dores nas pernas e da dor de cabeça, experimentou uma felicidade que estava ausente por anos. Naquela noite, dormiu profundamente, sonhando com o reencontro com seu filho. Alguns dias depois, Raul apareceu em sua porta, surpreendendo-a ao perguntar como a havia encontrado. Você me encontrou, e agora é minha vez, disse Raul com um sorriso. Em seguida, propôs: você me acompanha? Surpresa, Senhora Eugenia perguntou: para onde? Ela estava ainda mais surpresa. Para minha casa. Quero te apresentar minha esposa e seus 3 netos, afirmou Raul. A alegria preencheu Senhora Eugenia. Raul entregou a ela uma chave e disse: tenho um pequeno apartamento vazio há anos. Agora, você poderá morar lá. Senhora Eugenia aceitou o convite com um coração cheio de emoções mistas. Eles se conheceram e ela abraçou sua família depois de tanto tempo. A chave simbolizava a reconciliação e a esperança. Ao chegar, Senhora Eugenia foi calorosamente recebida por sua nora e se conectou com seus netos. A casa ecoava com risos e abraços, e a calorosa união familiar preenchia o ambiente. Passaram horas compartilhando histórias, criando novas memórias e deixando o passado para trás. Raul e Senhora Eugênia, mãe e filho, se encontraram não apenas como família, mas como amigos e confidentes. O tempo curou as feridas e Senhora Eugenia finalmente encontrou a felicidade e a paz que buscava. Esta história demonstrou que relacionamentos quebrados podem se curar e florescer novamente.